1 Coríntios capítulo 11, verso 23. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Repita essa frase comigo: façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que eu beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Diga comigo: façam isto em memória de mim. Todos juntos? Façam isto em memória de mim. Ceia do Senhor é alinhamento. Ceia do Senhor foi um mandamento que Jesus deixou, duas ordenanças. Foi batismo e ceia. Todas as ordenanças do Senhor se constituem nessas duas: batismo e ceia. E a ceia, ela nos alinha, ela nos traz para o trilho, para que nós não venhamos a esquecer daquilo que Cristo fez por nós. Também a ceia do Senhor, ela traz consigo, um alinhamento da minha realidade espiritual. Como é que eu me encontro? Pessoal lá de trás, eu prefiro que as cadeiras sejam colocadas aqui na frente, porque para não haver dispersão, fica muito quente lá. Se tiver mais gente chegando, uma fileira de cadeira aqui, pode botar enquanto eu prego. A ceia do Senhor, então, ela nos traz de volta a presença do Senhor. Mas eu quero começar nessa noite, irmãos, lembrando da mensagem de domingo. A maioria estava aqui domingo. Vimos domingo que o tema central de toda a Bíblia é que o propósito de Deus é chamar um povo para si mesmo, que esse povo seja santo, separado do mundo para lhe pertencer e obedecer. Esse é o grande propósito de Deus revelado de Gênesis a Apocalipse. Deus levantando um povo para si mesmo. Um povo que seja seu. Como diz Paulo lá em Atos, zeloso e de boas obras. Separado do mundo para lhe pertencer e obedecer. Vimos domingo que Deus chama esse povo chamado Israel, e para que esse povo se mantivesse no trilho da sua vontade, Deus lhes dá leis e preceitos para que esse povo possam obedecer. E obedecendo, eles vivessem em santidade e em prosperidade na terra que eles iriam herdar. Esse povo então receberam da parte de Deus, através de Moisés, leis e preceitos que os norteavam na caminhada, tanto no deserto como na terra de Canaã. E então, vimos a semana passada que esse povo andando em santidade e em prosperidade, todas as nações da terra veriam em Israel a glória de Deus. O grande projeto de Deus é tirar um povo da escravidão, chamando para perto de si mesmo, e levar esse povo a refletir a sua glória aqui na terra. Mas nessa noite, eu quero continuar praticamente a mensagem de domingo, falando que além das leis, o Senhor ordenou que esse povo observasse 3 períodos de festas durante o ano. Que essas festas fossem celebradas com muita vibração,
porque elas traziam consigo, e traz consigo, porque eles ainda celebram, grande memorial e significado espiritual. As festas eram celebradas em memória de algo que Deus havia feito. Eram memoriais dos feitos milagrosos do Senhor. Hoje, nós chamamos a ceia do Senhor de festa da comunhão. A festa da nossa celebração, da nossa tão grande salvação. No tempo de Israel, então, eles tinham 3 períodos de festas. Mas eu quero que você entenda que essas festas tinham um propósito. Eram memoriais. Eram festas e eram cerimoniais. Era para trazer e para alinhar o povo dentro dos caminhos do Senhor. A primeira festa do ano que eles observavam era a Páscoa, que era no mês de abril, Abibe, mais ou menos março, abril. A Páscoa, como nós já sabemos, ela aponta para trás, para a libertação do Egito. Foi o momento onde Deus começou a agir, libertando o povo da escravidão egípcia. Quando eles estão naquela noite para serem libertos da escravidão, então Deus ordenou que todas as famílias de Israel matassem um cordeiro, e eles então comessem aquele cabrito, aquele cordeiro, dentro de casa, assado, e passasse sangue nas portas, porque à meia-noite o anjo iria passar pelo Egito. A casa que não tivesse marca de sangue, ali então entraria o anjo da morte, e o mais velho da família morreria, ou dos animais. Mas a casa que tivesse sangue, o anjo da morte pularia, e ali haveria livramento. Isso é Páscoa. A Páscoa, eles celebravam todos os anos, então, na caminhada no deserto e também na terra de Canaã, que apontava para a libertação do Egito. Essas festas, elas têm um cumprimento passado, chamado histórico, e um cumprimento futuro, chamado cumprimentos proféticos. A Páscoa, ela tinha um cumprimento passado, lembrando a libertação do Egito, mas ela apontava para frente, ela apontava para a nossa própria libertação, através do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Por isso Jesus foi crucificado em nosso lugar no dia da Páscoa. E é por isso que a nação de Israel comemorava a Páscoa, mas não tinha ideia do ato profético futuro que aquela festa simbolizava. Quando João Batista então vem batizando no Jordão, ele vê Jesus e ele usa essa expressão que seria desconhecido de nós, se nós não conhecêssemos o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Havia outra festa. 50 dias depois da Páscoa, vinha a festa de Pentecostes, que comemorava os acontecimentos do Sinai, quando Deus apareceu a Moisés. Lá, 3 meses depois que ele sai do Egito, eles chegam no Monte Sinai. E essa festa também, eles comemorariam todos os anos da vida, porque se lembrava do dia em que Deus teve um encontro com a nação de Israel, no Monte Sinai. Diz Êxodo capítulo 19, verso 16, verso 18, que quando Moisés subiu o monte, todo o povo estava ao redor do monte, houve ali trovões e relâmpagos. Na verdade, a melhor versão não é trovões e relâmpagos, mas é vozes e fogo. No Sinai, houve vozes e fogo. Deus apareceu com a sua glória para aquela nação de Israel. Uma trombeta ressoou fortemente. Verso 18. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. E então havia um memorial para que aquele povo comemorasse o Pentecoste, para nunca esquecer de que Deus visitou aquele povo em pessoa no Monte Sinai. Para que o temor estivesse no coração deles, para mostrar que Deus não era um Deus morto, um Deus etéreo, que abre o mar vermelho, mas ninguém vê a sua glória. O Monte Sinai, Pentecostes, era uma festa para lembrar isso.
Lembrar que Deus fala com os homens e este permanece vivo. Mas a festa de Pentecostes também apontava para frente, para o futuro, como um ato profético. Ela apontava para o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E houve vozes e fogo. Foi quando o Espírito desceu no dia de Pentecostes. E aí você começa a entender que as festas tinham propósito. No dia de Pentecostes, diz Atos capítulo 2, verso 1 e 4. Pode colocar aí, por favor. Atos 2, 1 e 4. Diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Pode ir passando. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Olha só, irmão, volta aí, verso 3. De repente veio do céu um som. Lá no Monte Sinai, houve um som muito forte de trombeta que ia aumentando mais e mais. No Pentecoste, aqueles discípulos estavam lá, era dia de Pentecoste, a festa que os judeus comemoravam, e ali se cumpria o significado da festa de Pentecoste. O Espírito veio com um barulho enorme, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo. Houve fogo também no Pentecoste. O verdadeiro fogo, o verdadeiro sentido da Páscoa ou do Pentecoste estava acontecendo aqui. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Olha só, e todos, diga comigo, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Dê um amém. Pentecostes. A última festa do ano era a festa de tabernáculos. Eles faziam tendas. E eles então saíam de suas casas e faziam tendas de folhas, de árvores. E o objetivo era lembrar os israelitas que eles habitavam em tendas no deserto, para não esquecerem do tempo do deserto, mostrando-lhes que eram estrangeiros e peregrinos. Assim, tabernáculo também aponta para o futuro, aponta para a igreja, como um povo estrangeiro e peregrino. A igreja não pode esquecer que sua pátria não é terrestre, mas é celestial. Por que essas festas deveriam ser observadas? Porque Israel formava uma nação singular, um povo separado para Deus. As festas cerimoniais eram uma maneira de relembrá-los disso. Assim como a ceia do Senhor, é um momento onde a gente para a gente saber quem nós somos, para a gente entender a nossa posição de igreja, de corpo de Cristo, para a gente saber como é que está a nossa condição espiritual diante de Deus. Então, Ele nos deu também uma festa, a ceia do Senhor, a celebração da Páscoa. Então tem esse sentido de ligação com a ceia do Senhor. Os 4 séculos que aquele povo viveu no Egito eram séculos de trevas e agora tinham terminado. Era tempo de sair da escravidão para a riqueza, da opressão para a liberdade, da escuridão para a luz. O Egito ficaria para trás, pois a terra prometida estava adiante, fluindo com leite e mel. E é isso exatamente que Deus fez conosco também e faz ainda hoje. Ele nos tira das garras do pecado, do mundo da perdição, simbolicamente chamado de Egito, para andar como povo seu, zeloso e de boas obras, para uma terra que emana leite e mel. Que maravilhosa ilustração da sua própria salvação e libertação através de Cristo. A Páscoa retrata perfeitamente a nossa tão grande salvação. E a celebração da Páscoa, então, era um memorial cujo objetivo explícito era ajudar o povo a lembrar que Deus os tinha salvo da poderosa nação egípcia. Eles, ano a ano, celebravam a Páscoa para não esquecer que Deus foi em pessoa livrá-los do Egito.
Lembrando-se, assim eles aprenderiam a confiar no Deus dos céus, esperando dele orientação e provisão. Eles celebrem a Páscoa. Em Êxodo capítulo 3, verso 10, é importante que a gente leia esse trecho para tirarmos algumas lições para nós. Em Êxodo capítulo 13, verso 3, falando ainda sobre a Páscoa do povo judeu, disse assim: então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. E o verso, para adiantar, verso 6. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá a seu filho: assim faço, pelo que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Você pode repetir isso comigo? Assim faço, pelo que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Isto lhe será como um sinal em sua mão, e um memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Verso 10, cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Sabe, irmãos, aqui tem muitas coisas para nós tirarmos lição, mas eu quero chamar a atenção. Deus, além de dar leis e preceitos, deixou estas cerimônias, para que o povo não esquecesse do que Deus fez por eles. Porque nós temos uma grande facilidade de esquecer o que Deus fez por nós. Quer ver uma prova? Deus operou grandes milagres por você. Deus já fez coisas extraordinárias na sua casa, na sua vida. Mas de repente você entra numa aflição, numa prova, e você se dirige a Deus, como se Deus nunca tivesse agido em prol de você. Você se esquece do que Deus já fez por você. E nessa noite nós não podemos esquecer, e Ele nos deu essa festa, do que Jesus Cristo fez por nós, nos resgatando da condenação do inferno e nos colocando na posição de filhos amados do Senhor para herdar os céus. Nessa passagem diz: não haja fermento no pão que vocês vão comer, não haja fermento algum dentro do seu território. E por que fermento? Porque simbolicamente fermento representava a impureza. Fermento é aquilo que é uma coisa agregada, que traz prejuízo que é original. Representa o pecado, representa a vida distorcida diante de Deus. Fermento é aquilo que leveda a massa, que positivamente podemos dizer que é bom para fazer o bolo, mas é ela que pode trazer o apodrecimento mais rápido da massa. E ali era simplesmente um símbolo, um sinal de que o fermento não deveria vir, não deveria ter na casa dos judeus, dos hebreus, naquele momento da festa, para que eles se lembrassem que a vida que Deus queria que eles levassem fosse uma vida sem fermento, uma vida de pureza, uma vida santa, como povo escolhido de Deus. O fermento era símbolo da impureza do Egito. Quando celebravam a Páscoa, retirando o fermento do meio deles, era uma maneira prática de fazê-los lembrar que era um povo santo ao Senhor. O fermento vinha lembrar que eles não podiam mais viver as velhas práticas do Egito. Aquilo não lhes pertencia mais. Por isso, simbolicamente, 7 dias, o fermento
tinha que ser tirado do território de Israel. Tal era o simbolismo dessa cerimônia. Porque nós precisamos de algo que nos chacoalhe a mente e o coração. Deus precisa muitas vezes desenhar para nós qual é a nova posição em Cristo. Porque as leis parece que não nos atingem mais. O Sermão do Monte parece que a gente nem sabe que existe. Deus então traz a ceia do Senhor para trazer à memória que nós somos o povo santo do Senhor e que nós não podemos participar da ceia do Senhor indignamente. Porque você é o novo Israel de Deus sobre a terra. Sabe, irmãos, aqueles israelitas, apesar das leis e apesar das festas, eles se recusaram a lembrar-se. Eles tiravam o fermento da festa, mas não tiravam o fermento do coração. Eles recusaram a lembrar-se. Eles recusaram a obedecer. Mesmo celebrando a Páscoa todos os anos e retirando o fermento dos pães, não deram importância a esse memorial. Se tornou um ritual. O resultado é que aquela geração que saiu do Egito, mais de 600 mil homens morreram no deserto. Eles celebravam a Páscoa, mas eles não entendiam o significado da Páscoa. Aquele povo caminhava para Canaã, a terra prometida, mas seus corações estavam no Egito. Eu quero partilhar com vocês essa afirmação que eu coloquei aqui. Em Números capítulo 11, verso 4. Nós vamos ver essa descrição. Volte para mim. O povo caminhava para a terra de Canaã, mas seus corações estavam no Egito. Diga comigo, o povo caminhava para a terra de Canaã, mas seus corações estavam no Egito. Que o Espírito do Senhor ministre a você nessa noite. Aonde está seu coração? No livro de Números, capítulo 11, verso 4, diz aqui: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Eles estavam no deserto. Ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos poróis, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Eu não vou ler o resto seguinte, mas diz que essas expressões chegou diante de Deus e o Senhor encheu-se de ira contra aquele povo. Eles murmuravam: aqui está monótono demais. Só tem maná. Cadê as melancias? Cadê os pepinos? Cadê os peixes do Egito? Só tem maná. Eu quero dizer, queridos, que parece-me que essa também é a realidade entre muitos no arraial da igreja do Senhor. A vida cristã pode ser muito monótona, realmente, se for reduzida ao culto de domingo à noite. É muito monótono, irmãos. Se for reduzido somente a você vir aqui ouvir uma pregação. É por isso que aquele povo, não entendendo o significado das festas, eles começaram a murmurar, dizendo: estamos com saudade das melancias, dos pepinos do Egito, das coisas que tinham lá.
Mas agora só tem esse maná. E eu digo, a vida cristã parece também ser muito monótona. Parece que só tem esse maná. Mas se a vida cristã for vivida cheia do Espírito de Deus, é a mais emocionante vida aqui na terra. É preciso que haja uma disposição no coração de rompimento definitivo com o Egito. Enquanto você caminha para a sua pátria celestial, mas você está enamorado com o mundo, você não vai ter paz no coração. Deus está exigindo que o povo dele faça um rompimento definitivo com o mundo. Se você quer ter uma vida cristã avivada, cheia de emoção, cheia de Deus, cheia do poder do Espírito Santo, toma uma decisão nessa noite. Rompa com o mundo, rompa com o Egito. Ou você rompe, ou você vai ficar sofrendo a vida inteira. Eu lembro que, tempo atrás, uma pessoa vinha recorrentemente ao gabinete, porque e não conseguia se libertar desse pecado tal, mas também, e aí eu orando sobre essa pessoa, orando em casa, eu digo, Senhor, essa pessoa vai novamente no gabinete, e o que é que eu vou dizer? O Espírito disse, diga a ela, que ela tome uma posição, enquanto ela não tomar uma posição de rompimento, ela vai viver essa amargura, e essa tristeza, e essa falta de realização. Eu quero dizer para a igreja chegou no tempo, que precisa tomar posição. Se você caminha para Canaã, mas seu pensamento continua no mundo, eu quero dizer, Deus não vai encontrar espaço para operar na tua vida. Solta as cordas, irmãos. Te libera na presença de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Ele fazer da sua vida a vontade dEle. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deus não te escolheu, não te chamou para ser dele pela metade. Ele não aceita dividir a sua vida, nem a adoração dele com outros. Ou não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo? E que ele tem ciúme de vós? É preciso que haja uma disposição no coração de rompimento definitivo com o Egito. Lá no Egito, lá no mundo, pode ter as melhores melancias, os melhores peixes, os melhores pepinos, as melhores delícias dessa terra, mas o maná vem do céu. E os pepinos e a melancia do Egito não vão saciar a tua alma, só o maná que desceu do céu. E Jesus disse, eu sou esse maná, eu sou esse pão vivo que desceu do céu. É por isso que você vê pessoas ricas, pessoas que não têm mais o que fazer de prazeres, com a alma angustiada, sem propósito, sem sentido na vida, porque as melancias do Egito não satisfazem o anseio da alma humana, só a paz de Deus que está em Cristo Jesus, só o pão vivo que desceu do céu. O maná pode ser simples, mas é a melhor coisa da sua alma. Ele mata a fome, ele sedenta a sede. E eu quero dizer, só os anos vão revelar isso mais claramente para você. Você jovem, você adolescente, tome posição e você verá mais na frente que valeu a pena tomar posição contra os prazeres do Egito e buscar esse maná que vem do céu. Aleluia. Vimos que a Páscoa era uma festa para lembrá-los. No decorrer da vida, esquecemos-nos de muitas coisas. A Páscoa é para lembrar, mas na vida nós precisamos nos esquecer de muitas coisas. Diga comigo, na vida, algumas coisas é para nos esquecermos mesmo. Paulo revela isso na nova vida em Cristo, em Filipenses capítulo 3, verso 13, 14, ele diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, a igreja junto comigo, esquecendo-me das coisas
prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Diga comigo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E o que é isso? Paulo, na carta dele, vai revelar uma relação de coisas. Vocês já se revestiram de Cristo, vocês aprenderam de Cristo a nova maneira de viver. Deixe as coisas do velho homem, deixa as coisas que te maculavam, o pecado que te manchava, deixa para trás, deixa as atitudes para trás, deixa também o medo, a insegurança, deixa as iras, deixa os remorsos, deixa a culpa, tudo isso aos pés da cruz de Cristo e avança para a frente, porque tem coisas melhores, tem coisas que precisamos esquecer. O sofrimento, por exemplo, o sofrimento, se você não trabalhar ele vai te escravizar pelo resto da tua vida. Coisas que passaram, coisas que você se frustrou, coisa que te manchou teu caráter, que você se envergonha até hoje. Lixo debaixo do tapete da tua vida, que você nunca contou ao melhor amigo ou à melhor amiga, você tem vergonha disso. Eu quero dizer, nessa noite o Espírito Santo está dizendo: esquece dessas coisas, deixa para trás, porque o meu sangue já te purificou, já te remiu, tu és meu. Precisamos esquecer o pecado, as práticas maledicentes, os vícios. Precisamos esquecer tanto as práticas quanto os efeitos do pecado sobre nós. Sabe, irmãos, o pecado tem um efeito que, se nós não rompermos, ele vai nos escravizar para o resto da vida. Eu cometi um ato aqui e ele quer me escravizar até a porta do céu. Está repreendido em nome de Jesus. Diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre. Porque o meu pecado, Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário. Satanás, diga: Satanás, está fraco, irmão. Diga: Satanás, bate em retirada, faz tuas malas, porque eu sou o povo santo do Senhor. Eu estou com um pé em Canaã. Eu não aceito que você me escravize pelo que eu fiz no passado. Eu estou livre. Eu estou livre. Paulo diz assim: irmãos, não penso mesmo que eu já tenha alcançado tudo, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, queridos. Prossigo para o alvo. Diga: eu tenho um alvo. Diga mais alto: eu tenho um alvo. Agora mesmo o Espírito está ministrando ao meu coração. Tem pessoas aqui que não têm alvo, mas é uma mentira de Satanás. Se você está em Cristo, você tem um alvo dos alvos. Você tem um prêmio a ganhar, chamado celestial em Deus, em Cristo Jesus. Todo crente tem um alvo celestial. Olha só. Imagine se eu sou um empresário e eu tenho um alvo de ampliar minhas empresas. E aí eu posso crescer e continuar crescendo. Isso não significa nada diante do alvo, do prêmio, do chamado celestial. Aleluia. De Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas, diga comigo: mas há aquelas coisas, diga, que se nós esquecermos, estaremos condenados a cometer os erros do passado. Quem entendeu a diferença, dá um amém. Tem coisas que eu preciso esquecer, mas tem outras que, se eu esquecer, eu posso cometer os mesmos erros do passado. Por isso Deus nos dá a sua palavra, nos dá a celebração da ceia, para que a gente nunca se esqueça de quem somos em Cristo Jesus. O cristão tem momentos que precisa lembrar. Eu falei nesse momento que tem coisas que precisamos esquecer, mas o cristão tem momentos que precisa lembrar. O que precisamos lembrar? Estávamos perdidos
no pecado, sem esperança e condenado à destruição eterna. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos alcançou. Isso nós precisamos lembrar. Todos os dias, eu estava caminhando para o inferno, para ser tostado eternamente, sem esperança, como diz Paulo, e sem Deus no mundo, mas a misericórdia de Deus me alcançou. Isso eu não posso esquecer. Paulo é incansável em todas as suas cartas a exortar os irmãos a não esquecerem o estado de perdição em que viviam e o que Cristo fez por eles. Vou repetir, Paulo foi incansável em todas as suas cartas, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Paulo, Tito, Filemão. Ele não cessava de lembrar o que Cristo fez por nós. Veja, Efésios capítulo 2, talvez seja o capítulo que nos últimos 5 anos é o que mais eu citei nesse púlpito. Verso 1 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Verso 3, anteriormente, Paulo está trazendo a memória da igreja, a igreja de Éfeso. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Verso 11 diz: portanto, lembrem-se, você pode citar comigo? Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo. Pode deixar que eu leio. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Sabe o que é que Colossenses diz? Paulo lá em Colossenses vai dizer, capítulo 1 de Colossenses, verso 21, está aí, Colossenses 1, 21. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas o que diz o verso 22? Mas agora, enche a boca, meu irmão, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E lá em Efésios, que eu pulei, capítulo 2, verso 3, só para relembrar. Anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros eram por natureza merecedores da ira. Verso 4, toda a igreja. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Paulo, essas coisas precisamos lembrar. No verso 13 ainda do capítulo 2 de Efésios diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E no verso 19 diz, toda a igreja: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O cristão precisa lembrar daquilo que Cristo fez por nós. Então, para nos fazer lembrar, o Senhor Jesus nos deu um memorial.
nos deu a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial. Ele não nos deu estátuas, cruzes, quadros, imagens, amuletos ou qualquer outra coisa terrena, mas nos providenciou uma simples participação do pão e do fruto da videira. Como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, nós vemos Paulo instruindo a igreja de Corinto, ele dizendo: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Ele está dizendo: ei, não esqueçam, façam isto em memória de mim. E ele continua, da mesma forma, depois da ceia, ou do pão, ele toma o cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia, glória a Deus. A celebração da ceia não nos faz lembrar apenas, não nos faz olhar apenas para trás, para o sacrifício, mas também nos impulsiona a olhar para frente. Lembra das festas judaicas? Elas têm um sentido passado histórico e um futuro profético. Assim a ceia do Senhor, irmãos. Presta atenção, irmãos. O que as celebrações das festas judaicas trouxeram para a humanidade e o cumprimento delas, assim a ceia do Senhor está se cumprindo hoje e vai se cumprir no futuro. Façam isso em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia está dizendo para mim e para você: Jesus vai voltar. Que a minha esperança, ela não se resume apenas nessa vida. Há um prêmio celestial, igreja. Eu estou caminhando para a minha pátria celestial. E você e eu não podemos nos esquecer dessa vocação de sermos povo santo do Senhor. É preciso entender que a ceia é esse memorial que Deus nos deu para ter Cristo Jesus sempre diante de nós, crucificado sim, mas ressuscitado também e assentado à direita de Deus Pai. A celebração da ceia nos faz não apenas olhar para o sacrifício de Jesus, mas também nos impulsiona a olhar para a frente com esperança. Ao lembrarmos a sua ressurreição, estamos sempre lembrando que isso é uma promessa da nossa própria ressurreição, irmãos. Gostaria de chamar o louvor aqui à frente. Enquanto nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 15, Coríntios capítulo 15, verso 1. Perceba que Paulo vai novamente falar sobre lembrança. E é uma pena que, apesar de nós estarmos aqui falando sobre lembrar, alguns não vão lembrar. Essa é uma palavra dura, mas é com zelo e com amor, para que você acorde. Estava conversando com minha esposa hoje, e nós puxamos o assunto sobre os planos de Deus para os 10 próximos anos da nossa vida, se Deus, ou se os anos que Ele nos der. E se eu não quero outra coisa, disse no meu quarto hoje, digo a vocês como um incentivo,
Eu não quero outra coisa nesses 10 anos, a não ser a presença de Deus. Eu quero lembrar do que Cristo fez por mim, porque eu não quero perder por nada o que está reservado no céu para mim. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Eu gosto muito, irmãos, das cartas de Paulo. Quem não gosta? Olha só, Paulo está terminando a carta de Coríntios, a igreja trabalhosa. E ele diz: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Diga comigo: apeguem-se firmemente à palavra que lhes preguei. É tempo de se apegar à palavra. Essa noite é dia de você tomar a decisão: melancias do Egito ou maná, o pão que desceu do céu? E ele continua, verso 3: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12, e depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Ele ressuscitou. Eu estou transmitindo a vocês o que eu recebi. Quero lembrar-lhes o evangelho que eu lhes transmiti, do quais vocês estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente a essa promessa de salvação. Desde que tenham crido de verdade, e não de meia sola. Só entra lá em Canaã quem verdadeiramente abraçou o evangelho por completo, e não de meia sola, irmãos. Nessa noite você precisa tomar decisão, porque o que está em jogo é a tua alma. E então Paulo vai entrar na questão da ressurreição. Ele diz assim: estão pregando aí que não existe ressurreição. Se não existe ressurreição, então a nossa fé, se Cristo, verso 17, coloca aí por favor, no mesmo capítulo. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Quem morreu, se não existe ressurreição, para que nós estamos aqui? Porque não faz sentido algum. Porque Paulo vai dizer mais na frente: se é somente para as coisas dessa vida que eu creio em Cristo, eu sou dos homens os mais dignos de lástima. Queridos, acorde. A morte é uma realidade na nossa porta, e a velhice é uma coisa concreta aos nossos olhos. Mas a esperança do evangelho não se abala nem por uma nem por outra coisa, nem pela velhice nem pela morte. Eu tenho um primo celestial, ninguém rouba isso, se eu abraço o evangelho com convicção, se eu não negocio com o Egito, se eu não caminho para um canto e minha mente está em outro. Eu preciso tomar posição. Muita gente está empancado porque fica aí, nem deixa o Espírito de Deus agir, nem desfruta daqui, nem de lá, nem do poder de Deus, nem das coisas do mundo, porque quando peca, vem culpa. Aí nem se entrega ao Espírito Santo para sentir o gozo do Espírito Santo. Aí não tem prazer na leitura, nem na oração, porque isso tudo é coisa religiosa, fica muito enfadonho.
Mas eu quero dizer que não, isso é gozo. Moisés, depois que viu o mar vermelho se abrir, que viu as 10 pragas acontecerem, que fez milagre no deserto, ainda queria ver a face de Deus. Eu quero ver a sua face. Eu quero saber de mar vermelho. Eu quero saber de nada. Eu quero saber do Senhor. Eu quero essa beleza. Eu não aguento mais. A minha alma quer te conhecer, Deus. E aí a vida do crente é assim. Ele caminha, daqui a pouco ele está bom. Essa bênção chegou, essa outra chegou, tudo bem. Mas Deus, eu quero é conhecer o Senhor. Eu quero conhecer a sua face. Eu dizia hoje, Deus, não, Senhor, eu não quero 10 anos de vida, se não for para experimentar esse avivamento que tanta minha alma anseia. Queremos Ele. Queremos Ele. Não são as bênçãos dele, mas é Ele mesmo. Ele é que dessedenta a tua alma, mata a tua fome, te eleva aos lugares altos. Verso 17, repetindo: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Olha só, neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, não tem esperança para ninguém. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Verso 20, toda a igreja bem forte, o 21, 22. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Dê glória, irmãos, dê glória. Em Adão todos morrem, mas em Cristo todos são vivificados. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias. Ele é a primícia, é o primeiro dos irmãos dele, porque Ele ressuscitou, Ele foi visto. Eu tenho certeza que eu vou ressuscitar e serei visto por Ele e pelos anjos para sempre. E no verso 50 ainda desse mesmo capítulo, a igreja pode ficar em pé que nós estamos terminando. Verso 50 está aí. Toda a igreja pode ir lendo comigo todos os textos da frente. Diga comigo: irmãos, eu lhes declaro, não pode herdar o reino de Deus nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Eita! Toca aí no teu irmão, diga: tem mistério aqui. É, pode tocar, diga mesmo para o outro lado: tem mistério. Sabe por quê? Porque o coração incrédulo não vai ver, não vai compreender e nem reconhecer esse mistério. O coração incrédulo. O mundo não pode receber o Espírito de Deus, porque não vê e não o conhece. Mas vós conheceis. Por isso Ele está com vocês e habita em vocês. Porque se o mundo conhecesse esse mistério, eu estou lendo agora outro texto de Paulo aos Coríntios, não teriam crucificado o autor da vida, mas porque eles eram ignorantes, o fizeram. Mas para os crentes, diga: mas para os crentes, o mistério está revelado. Mas os crentes aqui, não é o crente da igreja batista, não é o crente da igreja Assembleia de Deus, não é o presbiteriano, é o crente. Não é o crente, aquele termo pejorativo, os crentes, os evangélicos. É o crente, é o que crê e tem fé. Onde é que eu estou? Eis que eu lhes digo um mistério.
Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível é aquilo que se decompõe, essa carne aqui. É necessário que essa carne que se decompõe, se revista de uma carne, de um outro produto, de um outro corpo incorruptível, ou seja, que não se decomponha. É necessário que aquilo que se decompõe seja revestido de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Eita glória! Quando, porém, o que é corruptível, isso aqui, carne, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Diga comigo, a morte, diga, a morte. Mais uma vez, 2, 3. A morte foi destruída pela vitória. Mais uma vez, um momento. Nesse momento o Espírito está dizendo, irmãos, que nós estamos profetizando. Nós estamos profetizando agora como igreja. Nós estamos profetizando agora como igreja. Porque a vida começa aqui. E nós vamos declarar isso com mão levantada, com ato profético. 2, 3. A morte foi destruída pela vitória. Mais uma vez, 3 vezes. A morte foi destruída pela vitória. A morte foi destruída pela vitória. Aleluia! Verso 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão, a sua força? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eita glória! É por isso que nós estamos aqui lembrando dele. Ele conquistou isso para mim. Eu posso envelhecer, posso partir amanhã, mas a minha pátria me aguarda. Nunca mais nós seremos separados. Nunca mais seremos separados. Nunca mais casei com a mulher faz 36 anos, nunca mais vou me separar dela, porque iremos para a eternidade, não como marido e mulher, mas como santos de Deus. Eita glória! Nunca mais a Igreja Evangélica Batista de Intermares vai se separar, estaremos para sempre com o Senhor. Verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Diga aí para o seu irmão, vai, essa frase aí. Diga aí para o seu irmão, portanto, meu amado, fica firme aí. Diga aí, aguenta firme. Diga aí, aguenta firme. Que conversa é essa de melancia e de pepino, rapaz? Eu já vi esse pepino prestar. Pepino é pepino. Eu tenho, é um prêmio. Eu vou trocar meu prêmio por pepino. Eu miro contra as mentiras de Satanás, que quer destruir a igreja, enganar o povo de Deus. Hoje você tem uma celebração para ter ele diante de você para sempre. Fica firme, irmãos. Vive a tua vocação, igreja, de povo santo de Deus. Que honra
Que honra, povo santo de Deus. Leia comigo, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Quero terminar ainda citando Hebreus capítulo 10, um dos textos que tenho lido muito aqui. Hebreus capítulo 10, 23. 10, 23. Apeguem-se com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Nessa caminhada, você cutuca seu irmão aí e diz: eu vou te estimular a perseverar e a viver as boas obras. Negócio de botar o pé na frente do irmão para o outro cair. Você levanta o irmão, rapaz. Você dá força a ele. Olha só, verso 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, enquanto a gente não chega lá. Isso é só um gostinho aí. Verso 25. Receba essa você aí. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Internauta, não está na Bíblia. Mas o corpo vivo de Cristo em unidade, sim. Crente que vive de internet, assistindo só culto pela televisão, se tiver doente, não pode vir, é uma bênção. Mas se não está participando do corpo de Cristo, está fora da comunhão, corre sérios riscos. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês sabem que se aproxima o dia. O dia está com D maiúsculo aí, ó. Verso 35. Toda a igreja vai ler até o 39. 2, 3. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia! Dê um grito de vitória. Celebre. Vamos adorar. Vamos, não pode deixar o fogo se apagar. O universo chora, o sol se abre.